Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Michele, de Língua Portuguesa, da Rede Futuro VIP. E estou com vocês nessa videoaula para a gente ver a nossa quinta aula, né? É a quinta aula de português sobre oração sem sujeito, tá? Nós, nas aulas anteriores, estivemos vendo, né, as orações, os tipos de orações, vimos os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, vimos o núcleo do sujeito e agora vamos verificar também a oração que não tem sujeito, ok? E por que ela não tem sujeito? Porque todos os verbos que a compõem são verbos impessoais, eles não se referem a um ser, tá? Então vamos verificar nas orações que eu coloquei aqui no quadro. Olha só comigo. Escurece mais tarde no verão, houve um tempo, faz anos que a natureza é devastada e é meio-dia. Então, reparem nos verbos. Lembra que é muito importante primeiro você reconhecer o verbo, ok? Então, nós temos na letra A, na primeira oração, o verbo escurece. Repara, esse verbo ele não se refere a um ser, né? Não tem um sujeito nessa oração. Tem alguém, como se alguém estivesse te informando, ó, escurece mais tarde no verão. Esse escurece indica um fenômeno da natureza, tá? É uma ação realizada na natureza. Então, escureceu, né? Houve um tempo, a frase da letra B. Qual é o verbo aqui? Houve. Então, houve indica aqui existir, ou seja, existiu. Houve um tempo em que alguma coisa aconteceu. Houve um tempo em que eu gostava muito de chocolate, não gosto mais. Então, assim, houve um tempo, existiu um tempo para isso, tá? Esse verbo também é um verbo impessoal, indicando existir. Na letra C, faz anos que a natureza é devastada. Olha o verbo aqui, faz. Esse faz aqui não está se referindo a um ser, mas esse faz aqui indica o quê? Tempo decorrido, ok? É meio-dia. É meio-dia. Esse indica, ó, o verbo da oração, tá? E ele tá indicando pra gente o quê? Horas, né? Ele também pode indicar tempo e também pode indicar o fenômeno da natureza. Então é importante você identificar o verbo na oração. A partir da identificação do verbo, perceba se esse verbo se refere a algum ser. Não se referindo a algum ser, você pode começar a classificar. É um fenômeno da natureza? Peraí, isso aqui está indicando tempo? Né? Esse verbo aqui indica o que? Horas, sabe? Esse verbo haver, ele indica existir. Para um pouquinho e reflete, pensa, analisa a oração, tá? No seu livro, na página 95 e 96, tem alguns conceitos, algumas frases, algumas orações sobre a oração sem sujeito. E diz assim na página 96, conceituando nada mais do que aquilo que eu já falei. Mas eu vou ler para que você possa sublinhar, marcar, registrar aí nas suas anotações, ok? Que a oração sem sujeito é aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser. Nessas orações aparecem os verbos impessoais. São os verbos que eu acabei ali sublinhando e mencionei aqui com você. No seu livro, ele apresenta outras orações. Vamos lá. Ventou muito durante a noite, faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno. Repara só as orações e pode observar no seu livro que os verbos já estão aí destacados numa cor diferenciada, né? Justamente para quê? Para que você tenha a atenção de que esses verbos são os verbos impessoais. Eles fazem parte da oração sem sujeito, ok? O verbo haver, olha o exemplo que o seu livro traz. Havia muitos outros animais naquela floresta antes do incêndio. Então, esse havia indicando existia, tá? Outro exemplo, houve mudanças no Código Florestal. Olha só, esse houve já tem aí um outro significado, né? De aconteceu ou ocorreu, ok? Os verbos haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Olha os exemplos que o seu livro traz. Há muito tempo que moro aqui, então há muito tempo, tem muito tempo, né, que eu moro aqui, e faz muitos dias que não chove.
Na próxima oração é utilizado o verbo ser, indicando tempo, horas, como eu coloquei aqui, ou fenômeno da natureza. Então nós temos ainda é cedo, eram 3 horas quando ele chegou, ou é inverno no hemisfério norte, ok? Logo abaixo, o seu livro apresenta uma tabelinha de verbos impessoais. Esses verbos impessoais, como eu já disse também, eles indicam a oração sem sujeito. Então, assim, fica fácil de você identificar a oração sem sujeito, tá? O fazer, quando indica tempo decorrido, é bom você anotar isso aí, ou então grifar, né? É importante. O haver no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Verbos que indicam o fenômeno da natureza e atmosféricos. Por exemplo, amanhecer, anoitecer, chover, escurecer, nevar, ventar e outros. O ser, indicando tempo, horas e fenômeno da natureza, ok? E aí você tem no seu livro alguns exemplos na página 97, tá bom? Seguindo aí na página 98, nós temos também a questão da oração fora da sua ordem direta. Porque olha só, nós já falamos isso em outro vídeo. Só para recapitular. A oração, ela pode ser apresentada numa ordem direta, em que o sujeito vem primeiro e em seguida o predicado, ou ela pode também ser apresentada numa ordem inversa, tá? Em que você tem primeiro, você na verdade tem o sujeito intercalado ou no final da oração. Então você tem aí a ordem inversa da oração. Não impede de você reconhecer se tem sujeito, se não tem sujeito, porque o principal, gente, é você identificar o verbo. Você olhou, identificou o verbo, reconheceu o verbo, sublinha. Assim que você sublinha o verbo, fica mais fácil de você identificar todos os outros ao lado, tá? Do verbo. Então nós temos aqui um exemplo, olha só. Houve muitas manifestações após a votação do projeto. Aconteceram muitas manifestações após a votação do projeto. Eu tô lendo a oração do seu livro, tá no seu livro, na página 98, tá? Acompanha aí comigo. Então, o que eu tenho aqui? Quando ele apresenta logo o verbo no início, aconteceram é o verbo que indica o quê? É o predicado da oração, tá? Muitas manifestações, repara, ela está intercalada, ela está no meio da oração, mas ela é o sujeito. Porque olha só, o que foi que aconteceu? Quando eu pego o verbo e faço a pergunta, eu identifico o sujeito. O que foi que aconteceu após a votação do projeto? Aí você logo encontra o sujeito. Ah, muitas manifestações aconteceram. Reparou? Então, presta atenção nessa organização, tá? Da frase, porque nem sempre o sujeito virá no início dela, ok? O verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido, ele é impessoal. Mas com o sentido de executar, de realizar uma tarefa, né, ele apresenta o sujeito. E aí ele vai ter que concordar com ele. Vamos verificar isso no exemplo do seu livro. Os senadores fizeram as mudanças no Código Florestal. Repara, se eu te faço a pergunta, gente, quem que fez as mudanças no Código Florestal? Quem? Vocês vão responder de acordo com essa frase. Os senadores. Então a gente encontrou aí o sujeito, repara. E o predicado? O predicado é toda a parte a partir do verbo aí. Então ele diz assim, ó, fizeram as mudanças no Código Florestal. Aí nós encontramos o predicado, ok? O verbo ser, quando indica horas, ele é o único verbo impessoal que pode ser usado no plural. Então vamos lá, a concordância ela se faz com a palavra hora. Por exemplo, é uma hora, tá no singular. Agora, no plural, se eu quero me referir a, sei lá, são 11, né, 11 horas. Então, são 11 horas, ok? Fique atento a essas concordâncias verbais, tá? O sujeito no singular, o verbo ele acompanha o sujeito, geralmente. E o sujeito no plural, o verbo também deve acompanhar o sujeito no plural, tá? Quanto à regrinha do verbo ser, no singular é uma hora, no plural são 11 horas, tá ok? Oi, então agora eu só quero recapitular com vocês.
nós trabalhamos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, né? Nós vimos os tipos de sujeitos, nós vimos que o sujeito pode ser simples, composto, indeterminado, implícito, e vimos agora a oração sem sujeito. A composição dessa oração, ela é feita com os verbos impessoais, nós vimos isso hoje também. Esses verbos impessoais são fatos que não se atribuem a um ser, tá? Mas nós vimos que eles se atribuem a fenômeno da natureza, ao verbo haver com sentido de existir, ao tempo decorrido, ok? Quero recapitular com vocês também a questão do núcleo, né? O núcleo é a parte principal. E o sujeito, ele tem o seu núcleo. O núcleo do sujeito é aquele nome principal, tá? A qual todo fato se refere, tá ok? Pode ser que nesse sujeito apresente mais de um núcleo, não tem problema. Lembra do sujeito composto? Então, aí nós teremos 2 núcleos, tá ok? Nós vimos também a ordem, né? A oração, ela pode ser apresentada numa ordem direta ou numa ordem inversa, tá? Quando esse sujeito ele vai aparecer intercalado ou no final da frase, aí pode ser considerado uma ordem inversa, tá? Agora, quando o sujeito vem antes e o predicado depois, aí a ordem é a ordem direta da oração, tá ok? Eu termino aqui essa parte que a gente abordou sobre sujeito, predicado, tipos de sujeito, a classificação dele. Oi, então, vamos ver alguns exercícios sobre a classificação dos sujeitos, ok? Quero que você preste atenção nessa tirinha. Olha o que está escrito. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. Aí o Snoopy, né, ele se joga para trás ali no puff dele e fala: chega, não quero saber essas coisas. Bom, observando a construção das orações, nós vamos focar aí nos verbos. Então, a primeira coisa o que o exercício pede? No segundo quadrinho, há 3 orações. Identifique os verbos, porque a gente sabe que a oração, ela é feita de verbo. Quais são, então, os verbos? Vou dar um tempinho para você ir pensando aí. Já eu digo se está certo ou errado. Então, você está aqui no segundo quadrinho, repara. E aí, você precisa identificar os verbos, tá? A próxima pergunta. Os 3 sujeitos recebem a mesma classificação? Ou seja, esses 3 seres que realizam essas ações, eles recebem a mesma classificação? Como, então, se classificam os sujeitos acima? Tá? Vai pensando aí, vai anotando aí. O ideal é você fazer junto, ok? E na fala da última tirinha, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, com a setinha aqui, ó, não quero saber essas coisas. Então, nessa última fala aqui, ele tá perguntando o sujeito da oração. Qual é ou quem é o sujeito da oração? O sujeito é simples, é composto ou é desinencial? Tá? Deu tempo aí de pensar, de anotar, de verificar? Então, vamos às respostas? Eu acho que deu, né? Deu tempo de você analisar bem, identificar os verbos, reconhecer quem realiza a ação, que tipo de sujeito é esse. Muito bem, então vamos às respostas. Olha lá. No segundo quadrinho, há 3 orações e os verbos são comem. Se a gente voltar lá, a gente vai verificar. Peixes comem, insetos, pássaros comem os peixes e gatos comem pássaros. Então, o verbo aqui é o verbo comem, ok? Identifique o sujeito dessas 3 orações. Então, quais são os seres que comem, que está sendo indicado lá? Peixes, pássaros e gatos. Encontramos aí o sujeito. Os 3 sujeitos recebem a mesma classificação? Sim, né? Lógico, eles são sujeito simples, tá? Na fala da última tirinha, não quero saber essas coisas. O sujeito da oração, ele tá o quê? Implícito. Quem é que não quer saber? A gente olhando lá a tirinha, o desenho, nós identificamos que, ó, a bolinha aqui indica o pensamento, né, do Snoopy. Então, aqui tá escondidinho aí, tá implícito a primeira pessoa, eu.
Eu não quero saber essas coisas. Só que ele omitiu, ele não falou eu, né? A frase aí que aparece pra gente somente tem o quê? Não quero saber essas coisas. Então, o sujeito aí, ele é implícito, ok? Vamos para o próximo, para a próxima tirinha. Observe ali. Formigas sabem ler? Repare, uma pergunta, tá? Tem um ponto de interrogação aqui. E é interessante, toda vez que você fizer um exercício com HQ, que são as histórias em quadrinhos, ou as tirinhas, tá? Você precisa observar todos os detalhes, tanto a parte escrita, a pontuação, a expressão, né, dos desenhos, dos personagens, ok? Se tiver onomatopeias, tá? Então, assim, é importante por quê? Porque vai construindo o contexto da história, tá? Te leva a um entendimento muito melhor. Então, vamos lá. Formigas sabem ler? Ele perguntando, ó, olhando para ela, e ela diz, acho que não. E aí, a gente vê aqui, parece que é a sombra deles, né? E ele diz, então é melhor voltar. Porque tem uma placa lá no terceiro quadrinho dizendo, ó, proibido formigas, mas ora bolas. Eles estão num local próprio, né, em que as formigas vão aparecer, ainda mais se eles colocarem alimentos ali para elas, né? Parece ser um lugar gramado, tá vendo? Então, esses pontinhos aqui, eles indicam pra gente que são as formigas, né? Aqui é o piquenique em que eles estariam ali preparando, né? E as formigas atacaram. Então, assim, no primeiro quadrinho, qual é o sujeito das orações? Formigas sabem ler? Lembra o que a gente falou, né? Identifica o primeiro verbo. Verbo aqui, ó, sabem. Faz a pergunta, quem é que sabem? Você encontra o sujeito, formigas, tá? Então, formigas aqui é o sujeito simples, ok? Agora a segunda, acho que não. Epa, qual é o verbo aqui? Acho, né? Quem é que acho que não? Ó, primeira pessoa, eu acho que não. Só que o eu tá aparecendo? Não. Então, esse sujeito é implícito ou desinencial. Então, segue aí as respostas para você fazer a sua correção. Espero que você esteja acertando, tá bom? Seguindo a nossa última tirinha, nós temos aí, ele fala assim no primeiro quadrinho, tô com fome, posso fazer um lanche? E a mãe, deve ser, né, diz assim para ele, claro, sirva-se. E ele pega logo um pote ali, que parece ser cheio de doces, balas ou pirulitos, né? E ela diz, pode pegar uma maçã, uma laranja na geladeira, mas quem diz que ele quer uma fruta, né? E ele pensa, né, ou fala ali ó, no balãozinho, embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Os sujeitos das falas do primeiro e segundo quadrinho são, respectivamente, tchan, 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 vamos ver? Sujeito implícito e indeterminado, sujeito indeterminado e elíptico, que é o implícito, tá? O sujeito simples e implícito, o sujeito composto e o sujeito indeterminado. E aí? Bom, no primeiro ali diz, estou com fome, posso fazer um lanche? O sujeito é, quem é que tá com fome? Eu, né? Primeira pessoa, eu tô. Então, você encontra um sujeito implícito. Agora, claro, sirva-se. Quando ela usa aquele ser, você vai aprender mais pra frente, ele é uma partícula que tá identificando ali. Na verdade, a gente não consegue identificar o sujeito, ele é indeterminado, tá? Porque quem se serve de alguma coisa. A gente vai aprender isso lá na frente, a transitividade verbal e as partículas ser, né? Que tem a partícula indicando a indeterminação do sujeito, tá? Então, nós marcaríamos aqui, ou marcaremos aqui, a letra A. Eu vou aqui com a setinha, ó, marcar aqui pra você, tá bom? Fazer aqui um círculo, tá vendo? Pra você identificar aí, fazer o seu xizinho aí, se você tá anotando, tá bom? Que a resposta correta é a letra A, tá ok? Então, achei interessante pegar essas 3 tirinhas pra gente identificar aí os tipos de sujeitos, ok? E
a gente vai continuar os nossos exercícios corrigindo e comentando, ok?